Olá, meu nome é Dani Cooper. Estamos aqui para mais um Coopercast e hoje com o Dr. Bruno. Obrigada pela presença, Dr. Bruno, professor, advogado especialista em direito empresarial, com ênfase em reestruturação de empresas e direito societário, né? Um assunto que está super em alta. Dr. Bruno, de acordo com uma pesquisa do Serasa sobre os índices de recuperação judicial, tivemos alguns casos famosos esse ano, né? Americana, Saraiva. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que aconteceu com essas empresas, para que a gente possa entrar no assunto do dia, né? Que é o direito das empresas em crise. Olá, Dani, muito obrigado pelo convite, aos nossos ouvintes. O tema da empresa em crise, e você trouxe duas companhias grandes de mercado e totalmente e muito conhecidas pelas pessoas, ela refere-se a uma consequência que vem acontecendo no Brasil, seja por conta de pós-pandemia, seja por conta de guerra no leste europeu, seja agora por conta da guerra no Oriente Médio. Então, são reflexos da economia que vem atingindo esses empresários. Então, quando eu falo da Saraiva, quando eu me refiro a Americanas, eu falo do pedido de recuperação judicial ou pedido de autofalência, que são espécies do gênero direito de empresa em crise ou direito de insolvência empresarial, que são mecanismos para que o empresário possa se reestruturar e, ao mesmo tempo, resolver o seu problema financeiro, ou seja, o seu endividamento, e também resolver a sua parte econômica, ter uma reestruturação empresarial, não só pagar dívidas. E existe uma legislação específica, né, para recuperação judicial, que é a Lei 11.111 de 2005. Quem que pode se beneficiar dessa lei? Exatamente. Hoje, desde 2005, e substituindo o antigo Decreto-Lei 7661, a Lei 11.101 de 2005, inicialmente, ela passa a regular a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial. Então, nós temos duas espécies de recuperação empresarial, que é o gênero, e também a autofalência, que podem ser utilizadas tanto pelo empresário quanto pelo produtor rural. E recentemente, por conta de mudanças legislativas, um exemplo, o caso da SAF, a lei da SAF, o clube de futebol, então uma associação pode pedir recuperação judicial. Então, se nós fôssemos definir sobre o aspecto legal, quem pode pedir recuperação judicial é o empresário, o produtor rural e também o clube de futebol. Porém, e aí estamos num contexto dos julgados dos nossos tribunais. Então, a nossa legislação, ela coloca apenas esses três agentes econômicos que podem impedir recuperação judicial. Mas os tribunais, em especial Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, vêm possibilitando que associações civis, com exceção do clube de futebol que já tem uma legislação autorizando, possam pedir recuperação judicial. Então, como são as associações estão excluídas em tese da recuperação judicial, os nossos tribunais, identificando a ausência de instrumento de reestruturação para quem não é empresário ou produtor rural ou clube de futebol, vem estendendo a possibilidade dessas associações cooperativas em pedir recuperação judicial. Então, eu trago exemplos da Casa de Portugal, Hospital do Rio de Janeiro, Grupo Metodista do Rio Grande do Sul, que são instituições, agentes econômicas, mas não são empresárias, mas são associações civis. Então, nós temos essa difusão. Então, sobre o aspecto jurisprudencial, que é tribunal, e sobre o aspecto legal. Tá. Só para ficar claro, né, para quem está nos ouvindo, qual é a diferença da recuperação judicial e da autofalência? Essa é uma excelente pergunta, e até para romper alguns paradigmas e preconceitos. Recuperação judicial ela é um mecanismo para reestruturar aquele empresário, aquele clube de futebol, aquele produtor rural que está com crise, uma crise empresarial, e essa crise empresarial ela é sanável, ou seja, eu consigo me reestruturar, consigo, com auxílio do Estado, por meio da Lei 11.000, por meio do Poder Judiciário, eu consigo reestruturar mantendo a minha atividade empresarial.
E o apontamento que você trouxe sobre as americanas, assim como o Odebrecht que aconteceu, o Grupo Oi, que são companhias muito conhecidas, veio com o escopo de democratizar o acesso à informação sobre o que é recuperação judicial. E além dessas companhias, nós temos os clubes de futebol. Então, o futebol, em tese, é o esporte mais praticado e visualizado no Brasil. Então, nós temos Cruzeiro, nós temos Chapecoense. Então, nós temos grandes clubes. O Guarani, que no estado de São Paulo, que foi o primeiro a pedir recuperação judicial no estado, são agentes econômicos que, por ter uma notoriedade, possibilitar uma democratização, ou seja, passar o Instituto da Recuperação Judicial, que é pouco difundido, mas não porque existe, não porque ele é ruim, mas por conhecimento mesmo. Por falta de conhecimento, sim. Exatamente. Então, veja, um instrumento legal, e fazendo uma paráfrase com a pandemia, nós brigamos muito para ter a vacina contra a Covid. O empresário também sofreu, o produtor rural também sofreu. Os clubes pior ainda, porque não tiveram público no estádio, não tiveram campeonatos. Então, a vacina contra uma Covid, ou a vacina contra a crise, ela existe desde 2005, só que é pouco utilizada. E aí, por outro lado, nós temos a autofalência. A autofalência, inclusive, até suprindo e rompendo paradigmas, ela não é um ato ilegal, muito pelo contrário. Temos que pensar o seguinte: a crise é uma decorrência de momentos de mercado. Então eu tenho um contexto de mercado, como um pós-pandemia, um pós-guerra, ou uma crise setorial, como aconteceu em 2015, em que a minha atividade já não é mais viável. Então o que eu vou fazer? Vou baixar minhas portas? E abandonar meus credores, ou vou pedir uma autofalência? Se você pede a autofalência, você vai encerrar regularmente a sua atividade empresarial. Porém, o que o brasileiro faz? Em especial o brasileiro. Ele simplesmente baixa as portas. E ele entende, até por um paradigma, um preconceito que existia, de que você pedir falência é um crime. Muito pelo contrário. O crime e o ato legal, você simplesmente pegar o seu ponto, baixar as portas e sumir contra os seus credores. Então, a autofalência é um meio de encerrar a atividade, substituir ativos, porque aqueles ativos que estavam para atividade vão ser vendidos dentro de um processo de falência e vão ser alocados para outro mercado. E também, e esse é o principal, e eu trago como exemplo a Saraiva, eu vou substituir um agente econômico bom por um agente econômico ruim por outro bom. Então, onde a Saraiva alocava prédios, vai sair ela, que já não tinha uma função social, já não tinha uma exploração econômica, para colocar um outro agente econômico independente do segmento, que vai colocar postos de emprego, vai colocar novos produtos no mercado e, ao mesmo tempo, vai arrecadar tributos. Então, veja todos os benefícios e a função social, tanto de uma recuperação quanto de uma autofalência. E quais são os principais meios de reestruturação hoje? Bom, eu vou destacar dois, como eu vejo como os principais, e eu vou destacar alguns secundários. Os principais meios de reestruturação, ainda que a legislação, a Lei 11.000, não tenha um rol taxativo, mas exemplificativo, mas na maioria dos planos de recuperação judicial, e eu me incluo como um desses, é utilizado deságios. Então, numa recuperação judicial, e essa recuperação judicial ela é planejada, então, por exemplo, na hora que existe uma recuperação judicial, você planeja todo o passo a passo dela, porque no final do dia ela vai desencalhar numa Assembleia Geral de Credores, ou seja, vai reunir todos os credores, vai deliberar sobre um plano, se aprova ou não. Obviamente que o empresário ele entra numa recuperação querendo aprovar. Então, para que isso aconteça, existe um planejamento estratégico prévio. Então, nesse contexto, quando nós falamos então dessa recuperação judicial, e do plano, que é onde eu vou trazer os meios de reestruturação, o principal é o deságio. E esse deságio ele pode ser de 30% da dívida, de 50%, ou até, e eu já vi isso, de 90% da dívida. Olha que loucura. E é importante destacar o seguinte: na recuperação, eu tenho 4 classes de credores. Classe 1, credores trabalhistas. Classe 2, que são os credores com hipoteca, penhor, que é o que eu vou chamar de garantia real.
Classe 3 são os fornecedores, sem qualquer tipo de garantia. E classe 4, ME e PP. Em cada uma dessas classes, eu preciso ter uma aprovação de mais de 50%. Trabalhista e micro e pequeno empresário, empresário de pequeno e o empresário EPP, eu vou aprovar por cabeça, então eu tenho que ter 50% mais um. Classe 2 e classe 3, que é garantia real, e o fornecedor, que eu vou chamar de quirografário, eu preciso da aprovação por cabeça e por crédito. Então eu tenho que planejar isso antes. Então, nesse sentido, o que acontece? A partir do momento que eu negocio, eu tenho a adesão da maioria, é possível o empresário estabelecer dentro de um plano esses deságios que pode variar desde esses deságios de 30 a 50 a 75%, a média é de 50 a 75% sobre o valor da dívida de cada uma dessas classes. E também, olha que legal, eu tenho a carência. Então, essa carência, em tese, é de 1 a 2 anos depois que conceder a recuperação. Então, como que funciona então o processo de recuperação? O empresário em crise entra com o pedido de recuperação, o juiz aceita o pedido, vai ter todo o procedimento de apresentação de plano na assembleia. Aprovou o plano em assembleia, o juiz ele vai conceder a recuperação. Então, é a partir desse momento que eu estou em recuperação judicial. Então, eu entrei, por exemplo, em 2022. Uma assembleia acontece geralmente um ano depois. Então, eu vou começar a pagar minha dívida quando? 2023 ou 2024? 2024. Você tem um período. Exatamente. Então, em tese, eu fico 2 anos. Mas geralmente se vê carência de 2 anos. Só que aí eu fico 3 sem pagar. Porque nesse período de um ano eu tenho uma suspensão. Então, eu vou ter carência de 1 a 2 anos, sendo que fora o período de tramitação do processo. E além disso, um terceiro benefício então, eu tenho carência, eu tenho deságio e eu tenho um parcelamento prolongado. Ou seja, eu vou pegar esse endividamento que recebeu um deságio, que é uma pronúncia em inglês haircut, eu vou prolongar esse pagamento em 10, 15 anos tranquilamente. Então, veja, se você pega um endividamento de 10, 15, 20 milhões e coloca um deságio de 50%, 60% e divide em 10 anos, 15 anos, você, ao mesmo tempo, vai beneficiar os credores porque vão receber e vai, ao mesmo tempo, continuar o exercício da atividade empresarial. Então, eu vou manter os postos de emprego, vou manter o produto no mercado, vou manter a arrecadação de tributos e, o principal, vou manter os postos de emprego. E lembrando que, quando eu emprego uma pessoa, diretamente eu emprego uma, mas indiretamente eu emprego mais 3 ou 4, que é a família desse empregado. Então, quando nós falamos em função social da empresa, é todo esse contexto em que a atividade ela gera reflexos para outras pessoas, seja o fisco, seja os fornecedores, seja os consumidores, seja os próprios empregados. Então, esses são 3 meios de reestruturação principais que eu entendo como importantes, que é muito utilizado. Mas, por outro lado, existem outros meios de reestruturação. Eu vou utilizar o exemplo da Odebrecht. A Odebrecht entrou em recuperação judicial, todo mundo conhece o que aconteceu, mas tem que separar a empresa das pessoas que controlam essa empresa. Então, nos processos judiciais vão ser penalizados os controladores, tudo. Mas a legislação, a Lei 11.101, ela não protege a pessoa, ela protege a atividade, a operação. Então, qual que foi uma das estratégias? Porque uma das finalidades da recuperação judicial da Odebrecht, eles sabem, crise estava. Ela tinha condições de vender ativos? Tinha. Então, o que ela fez para viabilizar a venda de ativos sem que aquele investidor, aquele comprador, ficasse responsável por toda aquela bagunça que aconteceu? Então, a gente não precisa nem prolongar muito aqui. Então, o que ela fez? Ela entrou com a recuperação judicial e dentro da recuperação judicial ela vendeu um ativo. Quando ela vendeu um ativo, o comprador ele ficou livre de dívidas. Então não tem o que eu vou chamar de sucessão empresarial. Então ele compra livre, limpo e desembaraçado qualquer ativo. Então esse é um outro instrumento muito importante de reestruturação. A empresa vende um ativo e recebe o dinheiro para poder pagar os credores. Seja os credores que estão na recuperação, seja os credores que são extraconcursais, que é o que estão fora.
E se você pudesse deixar aí um conselho para as empresas que estão, né, em vias de recuperação judicial, o que que você poderia deixar, né, como um final para a gente finalizar o nosso bate-papo? Um conselho ou uma orientação para as empresas que possivelmente vierem procurar o escritório? Olha, a questão da recuperação judicial, ela tem que ser vista como um remédio, uma vacina, para que o empresário ele possa continuar no mercado. Então, nos Estados Unidos, que até um município pode pedir recuperação judicial, existe uma cultura de não esperar esse copo transbordar a água. Porque quando eu transbordo a água, eu vou estar num cenário de falência, não mais de reestruturação. Então, o empresário brasileiro, seja o empresário indústria, comércio ou prestador de serviço, seja clube de futebol, seja produtor rural, quando sentir que está com crise, ou seja, já não consigo pagar banco, já não consigo pagar meus credores, meu produto já não é mais aceito no mercado, preciso me reestruturar, peça a recuperação judicial. Por quê? Vai ter uma suspensão das dívidas pelo prazo de 1 ano, no mínimo, e ao mesmo tempo ele vai conseguir se reestruturar. Então ele vai manter a sua atividade, a sua fonte produtora, e ao mesmo tempo vai conseguir manter os postos de emprego, a arrecadação de tributo e o produto dele no mercado. Então a recuperação judicial ela tem dois objetivos: preservação da empresa e a preservação da função social desta atividade econômica para a sociedade. Maravilha, doutor Bruno, muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e espero revê-lo em breve Eu que para mais uma agradeço conversa. e vamos para mais um podcast. Maravilha, obrigada.